Olá pessoal, agora vamos para a nossa aula com cálculo de vetores. A gente viu na aula passada que é um vetor, como decompor ele e que tipo de operações a gente vai estar fazendo com esses vetores. E aqui eu vou mostrar para vocês um cálculo com vetores. A gente vai começar resolvendo exercícios conceituais para entender e para fixar melhor as ideias de o que é um vetor. Então, nessa figura, a gente tem aqui que ela quer saber essa questão. Observe a figura a seguir e determine quais os vetores que, item A, têm a mesma direção. Quais vetores têm a mesma direção? Então, a resposta para o item A, a gente vai fazer agora. É o quê? A gente sabe que a direção é a inclinação que esse vetor tem. Então, o vetor que tem a mesma inclinação que os outros é qual? A gente está vendo aqui o vetor A, ele está apontando para cima. O vetor A também, ele tem a mesma direção que o vetor E, o vetor F, ok? Então, A, E e F são vetores que têm a mesma direção. Agora vamos para o item B. Qual é o vetor que tem o mesmo sentido? Quais os vetores têm o mesmo sentido? Então, a resposta para o item B é o vetor C e D tem o mesmo sentido. C, D tem o mesmo sentido. Por quê? Porque somente eles dois aqui estão apontando para esse sentido. O Nordeste. E outro vetor que tem o mesmo sentido aqui é o A e o F. Os dois estão apontando para cima. Então, além desses aqui, a gente tem o A e o F, porque os dois têm o mesmo sentido. Agora, o B e o G, eles não têm relação com nenhum dos outros vetores no quesito sentido. Quais têm a mesma intensidade? Ou seja, o módulo. O vetor que tem o mesmo módulo que os outros é o A, vetor B, vetor F, vetor E. Por quê? Porque esses vetores, vocês estão vendo bem aqui, ó, que cada lado desses quadradinhos tem uma unidade. Ou seja, está aqui, ó, um U. Então, cada ladozinho desses quadrados tem uma unidade. Então, o vetor A preenche dois ladozinhos desses quadrados, ou seja, dois quadradozinhos de um lado. O vetor B também. O vetor E também. O vetor F também. Então, a resposta do item C é o vetor A, B, E e F. Então, esses quatro vetores têm a mesma intensidade. Os vetores que são iguais aos outros é o vetor C e D e os vetores A e F. Então, esses vetores são iguais por quê? Porque o vetor C e D tem a mesma intensidade, mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, eles são iguais. O vetor A e F tem a mesma intensidade, mesma direção e o mesmo sentido. O vetor E e F não são iguais porque esses dois vetores, apesar de ele ter a mesma intensidade e a mesma direção, eles têm sentidos opostos. Então, essa é a resposta para a nossa primeira questão. A segunda questão. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Ou seja, ela andou aqui 2 quarteirões para o norte. Dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste. Aqui a gente tem mais 2. Virando a seguir para a esquerda novamente, ou seja, virando aqui para o sul, ela anda mais 2 quarteirões. Então, essa pessoa aqui andou, na verdade, 6 quarteirões, né? Então, ele quer saber o deslocamento da pessoa, sabendo que cada quarteirão desse aqui, ou seja, cada seta que eu desenhei aqui, tem 100 metros. Então, a pessoa andou 600 metros no total do percurso que ela andou. Mas aqui ele quer saber o deslocamento em que sentido de onde ela partiu. Então, ela partiu desse ponto aqui
e ela só deu uma volta para o outro lado da rua dela. Então, na verdade, ela andou aqui, se moveu aqui somente 200 metros para a esquerda. Ok? Então, ela andou aqui, na verdade, 200 metros para oeste. Então, ela andou, na verdade, o deslocamento dela, levando em consideração um vetor, saiu do ponto inicial até o ponto final, ela chegou, na verdade, ela andou 200 metros para o oeste. Agora vamos para o exercício de soma de vetores. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE, conforme a figura a seguir, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Então ele quer que a gente prove que quais dessas somas nessas alternativas são corretas, que corresponde com essa figura. Eu já sei que a resposta correta é o item D. Eu vou fazer somente o item D para mostrar para vocês como é que resolveria esse tipo de questão usando somente os desenhos dos vetores. Vocês podem também estar testando o item A, B, C e E para verificar por que elas estão erradas, por exemplo. Então, a gente vai aqui, no item D diz que o vetor EA, ou seja, o vetor que sai do E e vai até o A. Deixa eu fazer aqui. Tá aqui ele. Menos o vetor CB. O vetor CB é esse daqui, Ele aponta para o B, mas como ele está negativo, ele vai apontar para baixo. E como isso aqui é uma soma de vários vetores, a gente vai pegar o vetor e colocar ele no final do outro vetor. Então, ele vai ficar aqui. Então, esse é o vetor CB negativo. Okay? E o vetor DE. O vetor DE é esse daqui. Ele sai do D e aponta para o E. Mas, de novo, como isso aqui é uma soma de vetores, a gente vai pegar o vetor e colocar ele no final do outro vetor. Se vocês não estão entendendo esses conceitos, veja a nossa aula passada para entender melhor essas ideias, ok? Vamos supor que esse vetor é mais ou menos assim. Certo? Esse vetor aqui é igual a esse. Supõe-se isso. Então, esse vetor soma aqui, ele é esse. Agora, vamos verificar se no outro lado da igualdade corresponde a isso mesmo. Eu vou deixar esse desenho aqui salvo, aqui do lado. E vou verificar do outro lado da igualdade, que é BA menos CD. Ou seja, o vetor que sai do B vai até o A. CD. CD é esse aqui, Mas como ele está negativo, vamos botar ele aqui. É mais ou menos esse comprimento e essa inclinação aqui, né? Eu acho que é. Então, o vetor soma desses dois vai ser esse vetor aqui. Vou botar ali para comparar. Pronto, vocês estão vendo aqui, que o vetor soma realmente são iguais. Então, essa soma aqui da esquerda é igual a essa outra soma aqui. Então, você consegue mostrar que a soma de três vetores, por mais que um aqui esteja negativo, a soma de três vetores também podem dar um vetor igual à soma de somente dois vetores, como foi acabado de comprovar aqui nessa questão da UFC do Ceará. Então, a gente vai aqui para outro tipo de problema, que é exercício quando você multiplica um valor escalar, ou seja, um valor real, um número qualquer, por um vetor. Então aqui a gente tem dois vetores, um vetor A, que está em azul, e um vetor B, que está em laranja. A gente vai tentar transformar o vetor A
no vetor B e depois o vetor B no vetor A. Primeiro, a gente tem que saber que o vetor A ele tem uma componente aqui embaixo. Ele tem um AX. Isso a gente viu na aula passada de decomposição de vetores. Então, ele tem aqui um AX, onde o AX é igual a 5, porque a gente está vendo aqui que exatamente nesse ponto aqui é 5. Então, AX é igual a 5. E também ele tem um AY. Esse AY a gente tem aqui também. A resposta do AY é aqui. AY é igual a 15. Agora vamos para o vetor B. O vetor B ele também tem um BX. Só que o BX corresponde a 10. E ele também tem um BY, que a gente já está vendo ali que é igual a 15. Agora, como é que eu transformo um vetor desse no outro vetor? Basta multiplicar o AX desse vetor, né, por 2. Então, vamos lá. Multiplica aqui por 2, vai ficar igual a 10. Então, eu só aumentei uma componente do vetor para que o vetor A, ou seja, o módulo do vetor A, ficasse igual ao vetor B. Como é que eu posso provar isso? Eu provo fazendo isso, que o módulo de A é igual a raiz quadrada, como a gente viu, que é ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Então, aqui a gente sabe que ax é 15. Ax agora a gente sabe que é 10 ao quadrado, mais ay, que é 15 ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer com bx. O módulo de b vai ficar igual a raiz de bx ao quadrado mais by ao quadrado. Onde bx é 10 ao quadrado mais by, que é 15 ao quadrado. Então, já dá para ver que essas duas somas são iguais, não vou nem precisar calcular, que vocês já estão vendo que a soma desses dois vetores vai dar o mesmo resultado. E para transformar o B em A, basta multiplicar por 0,5. Bem aqui, ó. Vou botar uma cor mais visível. 0,5. Ou, que é a mesma coisa, dividir por 2, que você vai ter 5. Então, aqui você conseguiu transformar um vetor no outro e vice-versa. Ok? Isso é um exemplo de multiplicar um vetor por um escalar. Quando você multiplica ele, você consegue mudar o módulo dele. Aqui nesse caso também a gente conseguiu até mudar também a sua inclinação, porque esse ângulo aqui, θ1, é diferente desse ângulo aqui, que é θ2. Ou seja, quanto menor o componente em x, mais apontado para cima esse vetor vai estar apontando, mais para o norte. Ou seja, se o AX for nulo, a gente vai ter um vetor que aponta para cima. Okay? Então, a gente conseguiu transformar literalmente o vetor no outro, mudando o módulo, a direção e o sentido dele. Então, é isso. Até a nossa próxima aula. Espero que tenham compreendido essa aula. Essas aulas de vetores eu acredito que sejam um pouco mais conceituais. Vocês vão ter que praticar um pouco para fixar na memória, porque se você nunca viu sobre vetores ou não entende muito bem sobre trigonometria, talvez seja um pouco confuso. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode falar comigo. Eu vou deixar aqui também uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo. E é isso, pessoal. Até a próxima.